O que são os pactos com o diabo ou os acordos com a luz? Há realmente uma grande diferença entre esses dois conceitos? E quais são essas diferenças? Quais são as formas de nós nos relacionarmos com a espiritualidade, com todos aqueles espíritos e consciências individuais que estão em outras dimensões? Ainda que sejamos almas encarnadas, vivendo nessa matéria, nenhum instante nós deixamos de ser espíritos. Por nenhum momento nós deixamos de estar conectados com a fonte maior. Então, nessa nossa jornada, nessa nossa vida, cheia às vezes de dificuldades, tribulações, sofrimentos, nós sim nos curvamos à espiritualidade solicitando intervenção, ajuda, apoio. E o que muitas vezes nós não percebemos é que nós estamos fazendo acordos com a luz e pactos com as trevas. Vamos hoje entender mais a fundo esse interessantíssimo assunto. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Despertando Pessoas, toda semana com um novo assunto sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Meu nome é Daniel Kaltenbach e se você já está aqui, aproveite, já coloque o seu like e subscreva-se no canal. Tá aí, pega o botãozinho subscrever-se, aproveita aí agora, subscreva-se. Ative o sininho e receba todas as semanas os nossos conteúdos e seja o primeiro a tomar conhecimento de todos eles. Antes da gente começar esse nosso tema de hoje, eu quero lembrar e convidar também aqueles que ainda não participam e que quiserem participar do estudo no grupo de estudos do WhatsApp, Seguidores da Luz, que é o grupo no qual nós discutimos um pouco mais a fundo esses nossos temas semanais, e também o grupo que nos ajuda a definir os temas para cada semana. Então participe com a gente, venha estudar com a gente, basta acessar www.despertandopessoas.com/seguidores e você será muitíssimo bem-vindo. Então, vamos bater um papo hoje sobre como é que funciona essa nossa relação com a espiritualidade, como é que funciona essa nossa interação que muitas vezes a gente não percebe, só que nós estamos fazendo o tempo todo. Então, o que nós comentamos, ainda que nós estejamos encarnados, né, vivendo na matéria, muitas vezes a gente acha, bom, agora eu estou na matéria, eu não tenho mais relação com o espírito, não. Se eu me fechar, eu simplesmente não me comunico. Mentira. Por quê? Porque nós somos espíritos na matéria. Nós não deixamos de ser espíritos em momento algum. E como tais, como frequências, como essências, nós estamos nos comunicando com a espiritualidade o tempo todo. E nós temos alguns laços, além do nosso próprio laço com a espiritualidade, que é a nossa frequência energética espiritual, nós temos também afinidades, nós temos também conhecimentos de pessoas, de seres que nos acompanham, como por exemplo os chamados anjos da guarda, ou os nossos mentores espirituais. São espíritos, são entidades que se dedicam à nossa vida, se dedicam a que a gente tenha sempre sabedoria para seguir o caminho mais correto, para escolher os caminhos mais corretos, que a gente tenha a maior possibilidade de equilíbrio interno possível para que a gente também tome as melhores decisões, para que a gente consiga encontrar o amor dentro de nós, ao invés de agir na vida com egoísmo. Nós temos também o nosso próprio eu superior, que é o nosso eu maior, que é um eu além desse personagem que nós estamos vivendo aqui nessa vida. Esse eu superior também se comunica, também traz informações. Nós temos uma miríade de espiritualidades, temos a própria divindade. E toda vez que nós focamos nosso pensamento para os céus, para a divindade, para o nosso mentor, para o nosso anjo da guarda, ou para quem quer que seja na espiritualidade, nós estamos como um celular, estamos fazendo conexão. Estamos ligando, e essa nossa ligação, esse nosso pensamento pode durar às vezes minutos, horas ou segundos.
nós estamos sempre nos conectando com a espiritualidade. Todas as orações, todas as súplicas diárias, as nossas experiências, as nossas reflexões, tudo, inclusive, é espiritualidade. Lembrando que essa matéria é apenas essa massinha de modelar, essa ilusão que nos permite viver a espiritualidade, que é a sensação, que é o experimentar, que é o viver, que é tomar a decisão de como agir, de como reagir. Essa é toda a nossa brincadeira do personagem, da essência principal, dentro dessa massinha maior. Então, nós, nessa jornada terrena, claro que muitas vezes a gente se vê diante de desejos, né? O nosso ego traz aqueles desejos, a gente quer muito alguma determinada coisa, ou às vezes nossa essência também tem os seus desejos, que não são egóicos, mas querem construir uma coisa nova para poder partilhar, compartilhar, levar aos outros as nossas virtudes, aquilo que a gente sabe fazer de melhor. E nós temos, além desses desejos, muitas vezes atribulações, dificuldades, sofrimentos. E principalmente nesses momentos de desejos ou de sofrimentos, nós pedimos a intervenção e auxílio dos seres, né, extradimensionais para que nos orientem, para que nos ajudem, para que estejam com a gente, enfim, para uma série de coisas diferentes. E aqui é que começa o nosso estudo de hoje. É a gente começar a compreender melhor as diferentes formas que a gente usa de fazer esses relacionamentos, de pedir essa ajuda, esse auxílio, de com quem nós estamos conversando, de quais as consequências dessas conversas todas. E é fundamental que a gente possa entender isso de uma forma profunda para que a gente não acabe caindo no erro de querer nos ajudar e muitas vezes acabar nos prejudicando. Ou ao contrário, que a gente saiba cada vez melhor como que a gente pode fazer para querer se ajudar e conseguir de fato receber energias boas que vão, né, servir como um trampolim para tudo aquilo que a gente deseja nas nossas vidas. Então, para a gente começar, vamos imaginar a seguinte situação, né, fazer um paralelo aqui. Quando a gente está precisando de dinheiro é energia, né? Dinheiro é energia. Eu estou precisando de dinheiro porque eu preciso para alguma coisa, ou para pagar alguma coisa, ou para construir alguma coisa, e eu vou pedir esse dinheiro a alguém, porque eu não tenho. Então eu vou pedir. Para quem que nós pedimos esse dinheiro? Percebam que a gente pode pedir esse dinheiro para várias pessoas diferentes. Várias pessoas diferentes, né? Só que, quando a gente faz isso, nós fazemos contratos de empréstimo. E esses contratos de empréstimo, dependendo de com quem eu estou contratando, podem ter consequências das mais diversas. Então, imagina o seguinte, eu posso pedir dinheiro para um banco. Eu vou num banco e peço dinheiro. Eu posso pedir dinheiro para uma empresa menor, para alguém, né, que eu conheça, para um amigo. Eu posso pedir dinheiro para um agiota. E tem vários tipos de agiota, né? Tem agiotas do bem, tem agiotas do mal, tem de tudo, né? Vários níveis de agiotas. Eu posso pedir dinheiro para um mafioso, né? Eu vou lá, tal, eu vou pedir dinheiro para o traficante. Tudo isso acontece todos os dias. E todos os dias pessoas vão pedir dinheiro para esse monte de gente. Agora, nós temos que entender que quando a gente pede esse dinheiro e a gente recebe esse dinheiro, coloca no bolso para a gente pagar nossas contas ou para a gente realizar os nossos projetos, nós ficamos presos a um contrato. Não ficamos? É um contrato de empréstimo que pode ser escrito, se for com um traficante provavelmente vai ser verbal ou não, enfim, mas nós ficamos presos a um contrato. E estamos presos a esse contrato até que a gente pague a nossa dívida. Então essa é a primeira observação, né? Tudo aquilo que a gente pega emprestado, a gente cria uma dívida. E essa dívida a gente tende a pagar, a gente fica preso nela até que a gente pague. Outra observação. Perceba que nenhuma dessas pessoas que você pediu dinheiro vai te emprestar o dinheiro de graça, né? A não ser que seja algum parente de ótimo coração ali e tal, mas
Pode acontecer. Em regra, esse dinheiro não vem de graça. Esse dinheiro vem não só, eles vão te cobrar, como vão te cobrar também uns juros. Né? Vão te cobrar algo a mais. Vão exigir de você um esforço. Ó, você vai me devolver tudo, o principal, né? Todo o principal, e ainda esse extra, esse esforço extra aqui, que é os seus juros que você vai me pagar. Esses juros ainda representam o quê? Uma vantagem para quem te emprestou. Porque quem te emprestou não está te emprestando apenas por bom coração, que nem eventualmente aquele parente, né? Não, ele está te emprestando porque ele vê uma vantagem em te emprestar. Então, para ele é interessante te emprestar. Ele te empresta, você fica preso num contrato, você tem que pagar tudo de volta e ainda tem que pagar uma vantagem em juros ao final. Então percebam, só nos emprestam porque vem uma vantagem de retorno. Se não houvesse essa vantagem, não houvesse os juros, aí não ia adiantar sair pedindo emprestado, porque eles não iriam emprestar. Então vejam, há interesses em jogo. Há sempre interesses em jogo. E o que acontece se você não paga? Você está lá nesse contrato, seja com quem for, e você não paga. Os seus credores vão ficar decepcionados com você. Vão falar, poxa, como é que ele não paga? Eles vão falar, então perdoa ele. Não, eles não vão te perdoar. Eles vão te cobrar até o último centavo, vão ir atrás, vão te cobrar até o último centavo e vão te cobrar os juros também. Por todos os meios que eles tenham em mãos para te cobrar. Não é assim que funciona? Então, eles vão fazer isso. Agora, perceba que, de acordo com o nível de evolução moral, social do credor que você escolheu para pegar o dinheiro, essa cobrança que eles vão te fazer até o último centavo pode estar limitada a colocar teu nome no Serasa, né, nos órgãos de restrição ao crédito, entrar com uma ação, uma execução contra você, né, uma execução judicial, então entrar com uma ação, e você fica então com uma ação judicial, com um nome na lista de maus pagadores, e pode se limitar a isso, né? Ou seja, socialmente falando. Então você vai num banco, alguma coisa, ele vai te cobrar dessa maneira. A cobrança fica limitada a isto. Agora, dependendo de para quem, né, de quem você pegou emprestado, essa cobrança pode custar a sua própria vida, não é verdade? E assim acontece todos os dias. É muito comum, por exemplo, entre usuários de droga, né? Drogas que às vezes não têm dinheiro para comprar, pegam emprestado ali, fazem o crédito, não pagam ainda e às vezes pagam com a própria vida. Então, o que a vida aqui na matéria nos ensina? Nos ensina que dá para você se livrar da dívida no meio do contrato sem pagar de volta, né? Dizendo simplesmente, eu me arrependi, mas então dá o dinheiro, não, mas eu usei, né? Não dá. Você não se livra desse contrato no meio do caminho, você vai sofrer as consequências até o final, sejam elas quais forem. Perfeito? Apenas pedir perdão da dívida, em regra, não adianta nada. A não ser, de novo, que tenha sido para aquele amigo, aquele parente sensacional de amor que nós vamos comentar depois. Mas que a exceção, em geral, não é ele que vai te emprestar, até porque muitas vezes você não tem essa pessoa, você não tem esse amigo rico, esse amigo bondoso, parente, enfim. Então a gente procura aquilo que está mais fácil, aquilo que parece mais imediato. Só que essa procura fácil que muitas vezes faz a gente procurar no lugar errado. Quando a gente traz esse ensinamento material para o mundo espiritual, nós temos que entender que não estamos mudando as regras do jogo, que essas regras gerais do jogo continuam as mesmas. Porque nós temos que lembrar que nós não estamos tratando com espíritos como se espíritos fosse uma classe diferente de seres vivos. Não. Espíritos são nós mesmos, são os mesmos seres humanos que estão desencarnados. Então o que acontece? Esses espíritos que nós estamos pedindo dinheiro, né, que nós vamos pedir uma ajuda, vamos pedir um auxílio, vamos pedir alguma vantagem, eles são os mesmos seres humanos daqui, com os mesmos egos, com as mesmas formas de pensar, de agir, né? Com a ideia de tirar algum benefício, alguma vantagem. A única diferença agora é que eles estão numa outra dimensão. Essa é a única diferença.
mas não muda a forma de pensar, não muda a forma de agir, de cobrar e assim por diante. Então, o que muda? Né? Muda que ao invés de dinheiro, né? Não dá para pedir dinheiro para os espíritos ainda, né? Sem pedir dinheiro diretamente, né? Ele te dá o dinheiro. Mas a gente quer feitiços, a gente quer magia, a gente quer ajuda sobrenatural. Para quê? Para ganhar o dinheiro aqui na matéria. Me ajuda aí, né? Faz aí, me dá o número da loteria, faz aparecer a oportunidade ali, eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico aqui, me ajuda aí. E muitas vezes a gente ou quer dinheiro, ou então na espiritualidade a gente quer outros pedidos, outros desejos também. Então a gente quer que aquela pessoa que a gente ama se apaixone por nós. Né? Então a gente quer trazer ela, quer que alguém responda pelo mal que te fez. Olha, o espírito, o negócio é o seguinte, aquela pessoa me fez muito mal, você vê como eu estou sofrendo? Eu preciso que ela pague, eu preciso que a justiça divina seja feita. Olha lá, né? Ou seja, então você está pedindo vingança em nome de Deus. Você está falando com a espiritualidade. Ó, vamos lá, vamos se vingar dele em nome de Deus, porque o que ele fez não é justo, é errado, ele magoou, ele me feriu. Então eu peço com sentimento de vingança, né, o mal para os outros. Muitas vezes eu quero sucesso, peço para a espiritualidade sucesso, peço para a espiritualidade saúde, e assim vai. São muitos pedidos que a gente faz para a espiritualidade. E em lugares diferentes. Eu posso fazer em casa, eu posso fazer no meu culto, né, na minha igreja, onde for. E muitas vezes eu direciono também para entidades diferentes. Às vezes para o geral, às vezes para uma vela, às vezes para um santo, às vezes para um orixá, às vezes para e assim vai. Né? Ou seja, são infinitas possibilidades. É o que eu falei, a gente pode escolher para quem nós queremos fazer, com quem nós queremos fazer o contrato. Quem vai nos ajudar? Bom, primeiro, vamos pensar. Há algum mal em a gente querer tudo isso, em a gente desejar tudo isso? Não. Aliás, é natural do homem que a gente queira, que a gente deseje, que a gente queira transformar, a gente queira criar, a gente queira fazer e acontecer. Agora, nós temos que pensar, porque tudo que a gente quer e tudo que a gente faz, nós plantamos e nós precisamos então depois colher. Esse fruto do que a gente plantou pode ser bom, gostoso, saboroso, ou pode ser um fruto ruim, depois amargo, difícil de engolir. Então a gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente pede também, né? Sobre o que a gente quer, sobre o que a gente... Então, primeiro, nós vamos, quando a gente pede, estou pedindo para a espiritualidade, eu estou priorizando um desejo do ego, né? Ou seja, alguma coisa que meu ego deseja e quer, que pode ser querer alguma coisa, se vingar de alguém, ou né, trazer aquele amor perdido, ou o que for, ou é a minha essência que quer. Não é meu ego, é minha essência, porque eu quero realmente construir uma coisa maior para melhorar uma empresa, aumentar a empresa, distribuir riquezas, distribuir oportunidades, fazer projetos novos, trazer, né, mais coisas boas para a humanidade em termos de tecnologia, do que for. Então, mas eu não, o meu desejo está baseado no ego ou no amor? Né? Está baseado no ego ou na minha essência? Isso faz grande diferença. Eu tenho que entender o que eu quero, o que eu estou pedindo. E o que acontece é que, muitas vezes, como a gente disse, ao invés da gente mesmo resolver a nossa vida, entendermos que nós temos o poder de cocriar, que nós temos essa divindade em nós, que se a gente acredita, a gente se esforça, a gente se dedica, a gente consegue construir, fazer e realizar coisas que a gente nem imagina. E a gente não imagina porque a gente não tenta, porque a gente não acredita, porque a gente fica parado, fala, eu gostaria, mas nem vou, não vai dar certo, mas não tem nem como ir. E a gente fica parado no sofá, sentado no sofá, cheio dessas crenças limitantes. Mas, então o primeiro ponto é isso, lembrar que se a gente tirar essas crenças e for para cima, nossa capacidade de realização é gigantesca, gigantesca. Mas, ok, muitas vezes a gente fala, não, eu quero pedir ajuda, e a gente vai então pedir para ajuda, em vez da gente resolver, a gente vai pedindo ajuda para a espiritualidade, e quando a gente pede ajuda para a espiritualidade, inúmeras vezes a gente escolhe um intermediário espiritual para que ele realize os nossos serviços, os nossos pedidos,
Né? Porque se eu estou pedindo para a espiritualidade, gente, né, como é que funciona a espiritualidade? Ela não funciona através de abracadabras. Ela funciona através de consciências individuais. Porque Deus criou a obra e Deus se manifesta através das suas criaturas. Então, se eu estou falando com a espiritualidade, eu estou falando com criaturas espirituais que vão me ajudar a realizar aquilo. Então, não vai ser Deus diretamente que entra e realiza as coisas, são as criaturas de Deus. Só que as criaturas de Deus existem num leque gigantesco de frequências, de bons, de ruins, de tudo, né? Ou seja, de uma frequência enorme de diferenciação entre aquele intermediário. Assim como a gente viu na vida real. Eu vou pedir dinheiro para um banco, eu vou pedir dinheiro para um traficante, ou, enfim, são coisas diferentes, são criaturas diferentes, são energias diferentes. Então eu vou buscar sempre um intermediário espiritual. Um intermediário, alguém que está em outra dimensão, que vai trabalhar para mim, nos meus desejos, naquilo que eu quero. Agora, o que é importante a gente entender? Toda vez que eu for trabalhar nas frequências do ego, um desejo egóico meu, haverá um preço a ser pago nas frequências do ego. Então fica um preço pendente a pagar. Isso é importante a gente entender. Toda vez que eu pedir um intermediário espiritual para trabalhar nas minhas frequências da essência de amor, de construção, eles não me cobrarão nada. Este serviço é de graça, por assim dizer, é feito por amor. Então não fica um preço a pagar, não fica nada pendente. Por quê? Porque nas entidades espirituais de luz, elas não vão trabalhar por questões puramente do ego. Então, se você chegar para uma entidade de luz e quer pedir coisas do ego, ela não vai sair por ali se esforçando por você. Ela vai fazer diferente, ela vai te ajudar, às vezes, a entender o que você está passando, vai te confortar, vai te dar uma palavra positiva, motivacional, vai te dar uma luz, uma intuição, mas não vai lá querer te ajudar a resolver um problema do ego, um problema que está, na verdade, criando karma para você, que está fazendo você ficar numa frequência mais baixa. Ele não vai te ajudar com isso. Ele vai te ajudar a se autotransformar e se autotrabalhar para superar aquilo, é diferente. Então não fica débito. Eles trabalham por amor, né? Não fica aquela pendência no ar. Então, por isso que é importante a gente entender, quando eu vou me conectar com a espiritualidade, essas questões todas. Quem é o intermediário que eu estou me conectando? Quem é? E segundo, qual é o meu desejo? O meu desejo é de ego? O meu desejo é de essência? O que exatamente eu estou querendo? Né? Então, sempre prestar atenção nessas coisas. Para quem eu estou pedindo o favor? Né? Com que tipo de espírito eu estou me envolvendo? Ah, mas Daniel, como é que eu vou saber que tipo de espírito que eu estou me envolvendo? Né? Como é que você vai saber? Pois é, gente. A gente às vezes acha que tudo... Um primeiro erro é achar que tudo que é espírito é sábio, fala a verdade, é bom, só vai te ajudar. Né? Então a gente acha que é porque é espírito, então, nossa senhora, se é espírito eu posso confiar. Gente, espíritos são seres humanos e muitas vezes bastante ignorantes ainda do amor. Às vezes ainda bastante linkados, né, a essas trevas, linkados a eles terem desejos de ego. Então nós temos que tomar cuidado. Como é que eu sei com quem eu estou me envolvendo? Existe uma lei no universo, né, uma lei universal, que é a lei da afinidade. Essa lei não mente nunca. Ela não mente nunca. É uma lei que ela protege todos nós, para bem ou para mal, né? Por quê? Porque se eu vibro o meu desejo, aquilo que eu quero, numa frequência específica, eu não tenho como esconder essa frequência. Se eu vibro no ego, se eu estou vibrando no desejo de vingança, se eu estou onde eu vibro, essa vibração sai do meu corpo. A gente fisicamente aqui não enxerga, mas o espírito, no plano espiritual, isso fica muito claro. O pensamento é aberto, esses sentimentos são abertos para quem quiser ver. Né? As coisas não são fechadas na nossa cabeça, ninguém sabe o que ele está pensando. Não, no plano espiritual tudo é aberto.
Então eu tenho essa frequência espiritual, ela por lei física, ela me atrai espíritos de frequência igual. Então se eu estou fazendo um pedido egóico, eu vou já atrair ao meu redor muitos espíritos egóicos que estão naquela mesma frequência do que eu. Se eu estou com realmente um pedido puro, um sentimento puro dentro de mim, de luz, não vai ter um espírito mais baixo que vai se afinar. A frequência dele não se afina à minha. Então ele não vai aparecer. Quando eu estiver fazendo um acordo, né, espiritual, eu estou fazendo com a luz. Então o primeiro ponto para entender é isso. Qual é a frequência que você está emitindo? Segundo, independente da frequência, pense no pedido que você está fazendo. Veja onde você foi. Porque é a mesma coisa, você fala assim, gente, na matéria é a mesma coisa. Eu preciso de dinheiro, como a gente falou. Aí o que acontece? Você vai, te levam, né, lá no morro, ali não sei aonde, no cara do tráfico, falar, ele vai te emprestar dinheiro. Mas você queria que o cara te levasse até o banco, você estava pedindo para o banco. Aí falando, mas ele te empresta dinheiro do mesmo jeito. Aí você está vendo ali a situação, está vendo os caras de fuzil, está vendo não sei o quê, está vendo, né? Gente, você tem que olhar, ver onde você está. Né? E saber escolher os lugares em que você vai. Então, na matéria aqui, eu vou aqui num ritual X, eu vou numa outra casa de não sei o quê, eu vou... Onde você está indo? Como é que é essa casa? Se você for, né? Vamos imaginar que você esteja indo para algum lugar. Onde é isso? Que tipo de energia que ela te passa? O que ela prega? Que tipo de desejo? Como é que ela funciona? Então você não entra num lugar qualquer que você não conhece e sai pedindo coisas. Porque se você entra lá no morro e está pedindo favores, você vai ter que pagar. E você está contratado com aquelas forças. Na espiritualidade é a mesma coisa, a gente tem que ver, né? Orar e vigiar onde está indo. Então presta atenção nas frequências, nos desejos, no local em que você está. Mesmo você está em casa, então eleve seus pensamentos. Já pensou nisso? Eu quero fazer um pedido, estou em casa, quero fazer uma oração. Perfeito. Então, para começar a oração, eleve os seus pensamentos. Por que as pessoas falam eleve os seus pensamentos? Porque se você quer fazer uma oração, você chegou da rua, sei lá, aconteceu uma coisa muito ruim lá no teu emprego e você está, né, furioso e você está mal e você tal, aí você chega em casa furioso, com raiva, e você chega assim e fala, olha que espiritualidade, o negócio é o seguinte, agora eu vou fazer um pacto, vamos lá, eu quero que aquele meu chefe se exploda, eu quero que não sei o quê. Você acha que você está falando com quem nesse momento? Você está fazendo um acordo? Está. Mas quem você acha que está te ouvindo? Né? Agora, você chegou furioso, mas aí parou, concentrou. Preciso conversar com Deus, preciso falar com a espiritualidade, preciso de ajuda. Perfeito. Parou, centrou, relaxou, acalmou, fez uma oração, ainda que está difícil, porque eu estou, né, mas fiz uma oração, elevei meus pensamentos, e aí eu estou conversando com Deus, estou conversando com a espiritualidade maior. Percebam que eu estou falando com outra pessoa. E o que mudou? Minha frequência. A minha frequência mudou, é isso que modificou, só. Então, né, temos que deixar de ser inocente e prestar atenção naquilo que a gente faz e nas frequências que a gente está emanando. Eleve os pensamentos e faça acordos, bons acordos com o espírito de luz de verdade. Né? Então vamos em frente. E o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo algo para fortalecer meu ego, minha vaidade, meu orgulho. É um desejo de vingança, é um desejo de impor meu amor por outra pessoa, passando por cima do livre-arbítrio dela. O que eu quero? Ou é uma coisa positiva? Nós somos responsáveis por isso. E aí depois falar, não, mas eu fui inocente, eu não sabia. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz, deseja e pelos contratos que a gente assina. Então, vamos prestar atenção em nossas atitudes. O mal, quando a gente fala de mal, né, o mal, o que é o mal? O mal é um conceito subjetivo. Né? E entre o mal, vamos imaginar o pior mal possível, ali do quinto dos infernos, ali, o pior mal possível até o maior bem possível, existem frequências. Então nessas frequências existem entidades variadas. Nós temos que entender que as entidades espirituais, elas variam no seu grau de amor ou no seu grau de trevas. Elas variam, mas variam degrau por degrau, degrau por degrau. Então nós vamos encontrar nesses degraus muitos espíritos que estão focados no mal.
Nós vamos encontrar muitos espíritos que estão focados no bem, mas sem querer fazem o mal, porque ainda estão muito ligados ao ego. E nós vamos encontrar espíritos que fazem o bem e acabam realmente fazendo o bem, porque já têm uma moral, uma ética mais elevada e já trabalharam melhor os seus egos. Por isso, vamos então agora imaginar o que acontece na prática quando a gente faz um pacto espiritual, por assim dizer. O que está acontecendo na prática? Como é que a coisa se desenrola? Vamos imaginar algumas situações. Então, como eu falei, vamos começar pelos níveis. E é importante entender, de novo, existem vários níveis, tá? Eu vou só separar em 3 níveis aqui para facilitar, né? O nível do mal mesmo, o do que quer fazer o bem, mas não sabe ainda, e o do bem. Mas lembre-se, tem todos os níveis no meio do caminho. Todos os níveis. Então, primeiro, pactos com o diabo. Vamos chamar pactos com as piores frequências que a gente pode imaginar. Ou seja, a primeira pergunta, Daniel, existe diabo? É uma pergunta aqui natural, justa, que muitas pessoas fazem. Existe diabo? Não. Como aquele ser que é oposto a Deus, né, com o poder de Deus, que se opõe a ele, e que tem lá chifrinhos, e que, né, é o chefe do inferno. Né? Tudo isso é lenda, isso é criação, isso são dogmas de algumas religiões. Isso não existe. Agora, existem seres tão ignorantes ainda no amor, tão pouco desenvolvidos na moral e na ética, que reúnem em si um mal tão grande e um desejo tão grande de praticar esse mal, de praticar esse ego, que acabe e seja capaz de prejudicar muitas pessoas. Sim, existe. Né? São espíritos muito ignorantes ainda e que têm más intenções. Sim, isso existe. E que querem manter o seu poder no mundo material e no mundo espiritual através da imposição do medo, porque eles sabem colocar o medo, eles sabem se impor através disso. Isso sim existe. Então, dito isso, vamos imaginar o que é um pacto com essas entidades espirituais, né, de ignorância, de trevas. Então, são irmãos nossos também. Né? O que são essas pessoas, esses seres trevosos? São irmãos nossos. São consciências individuais assim como as nossas, só que eles não tiveram oportunidade ainda de desenvolver melhor certos aspectos de amor, de ética, de moral, que de repente nós tivemos um pouco melhor, né, a capacidade de desenvolver, o tempo, a oportunidade, assim vai. Eles vão chegar lá. Mas enquanto não estão lá, vamos tomar cuidado, porque nós que estamos aí no meio do caminho, somos influenciados por essas forças negativas se a gente não cuidar. E aí podem ser muito danosas para nós, energeticamente falando. Então, primeiro, é importante saber se eu estou indo, tem pessoas que querem falar diretamente com eles, que fazem os seus rituais, as suas orações, as suas rezas, os seus cultos, para falar com estas entidades diretamente. Bom, não preciso nem dizer, a pessoa tem a responsabilidade do que está fazendo. Ela faz por quê? Porque ela está atraída pelo ego, pela luxúria, pelos desejos egóicos de vingança, de desejo de poder. Então ela está com tudo aquilo e fala, para eu satisfazer todo esse meu ego, eu faço o pacto com quem for. E quer saber, esse cara é assim que é bom, esse cara que é forte, esse cara lá embaixo aqui, esse cara, pum, a coisa acontece na minha vida, maravilha, vou lá, vou na fonte. Então, assim, não é sábio a gente começar interações com elas, né? Principalmente para pedir alguma coisa. As interações com essas entidades só devem acontecer quando a gente tiver um preparo de luz espiritual muito grande. E, em geral, se você puder juntar, né, espiritualmente falando, mais pessoas, ou materialmente, mais pessoas para lidar, para conversar com aquelas entidades. É um trabalho espiritual de luz, sim, é complexo, não é o nosso assunto hoje. Mas tem que evitar. Né? Agora, as pessoas pedem tudo isso, endeusam, né? Colocam símbolos em casa, acendem velas, fazem 1000 coisas e acham que não vão ser cobradas. Né? Então, sabe, ouviu falar aquele termo, né? Vendendo a alma ao diabo? Tem pessoas que vendem conscientemente. Só que
Muitas vezes também elas vendem inconscientemente. Elas acreditam, não acreditam naquilo e vão, e vão, e vão, e a hora que vê, estão comprometidas. O que significa vender alma ao diabo? Né? Daniel, alguém pode pegar minha alma e o diabo, como falam, eu vender a alma para o diabo e o diabo ficar com a minha alma e colocar no inferno? Não. A sua alma é só sua. Ninguém pode tirar a sua alma, ninguém pode comprometer a sua alma. A sua alma é só sua. O problema da sua alma com esses pactos é que nós somos frequências energéticas e nós estamos criando afinidades profundas com essas energias, outras energias, fazendo com que o nosso caminho espiritual, até que a gente chegue à luz, a nossa iluminação, a nossa libertação, se torne extremamente mais difícil, dolorido, complicado, demorado, porque você está entrando na lama. Entra na lama e a gente se limpar, a gente sabe, essa iluminação interna, esse despertar não é fácil. Todos nós estamos aqui trabalhando o nosso despertar, é isso, a gente vai despertando, a gente vai percebendo, a gente vai se transformando. Mas olha a dificuldade que é. Cada pedacinho de nós que a gente deixa para trás, poxa, antes eu fazia isso que era egoísta, não faço mais. Antes eu não ligava para as pessoas nesse aspecto, hoje eu ligo. Cada pedacinho nosso é um trabalho, é um esforço. Então você vai lá e você se joga na lama, aí depois para você limpar de novo as suas vestes espirituais, é complexo. Às vezes você perde séculos, milênios andando para trás, né? Andando para trás no sentido de entrando na lama que você não precisava entrar. Então temos que tomar cuidado, toda vez que você tiver... Outra coisa importante, é claro, parece óbvio, mas as pessoas às vezes não percebem, no seu ego, no seu desejo de resolver a situação. Toda vez que você tiver qualquer desejo que prejudique outras pessoas, você está negociando com essas entidades baixas. Não tem como. Se o meu desejo é para prejudicar alguém, eu estou negociando com entidades baixas. Não adianta você falar, olha Deus, Jesus Cristo, veja bem, né? Vamos prejudicar aquele cara. Você pode achar que está falando com Jesus, mas você está falando com as trevas. Porque afinidade, lembra da energia da afinidade? A afinidade vai para onde vai. Então aquela história, você chegou em casa louco da vida com teu chefe, que não sei o que, você começa a desejar mal. E você começa a pedir, você não está falando com Jesus. Por quê? Porque o seu telefone é a mesma coisa, não adianta pegar o celular. É que a gente que no celular, você pode ligar para Jesus ou pode ligar para o capeta, né? Ou seja, mas quem aperta o botãozinho é você. Então, por mais que você fale, não, Jesus, aperta o botãozinho do capeta, quer falar com Jesus. Não, você está falando com o capeta. Né? Então, cuidado com essas coisas. A gente tem que prestar atenção no que nós estamos fazendo, no que nós estamos desejando, no que estamos falando. Tem que prestar atenção. Não achar que é festa. Né? O mundo espiritual não é festa, é complexo, as coisas se interligam. Tudo acontece, tudo está acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Então, cuidado. Então, aquilo que você deseja já é a primeira grande, uma segunda grande dica sobre com quem você vai estar falando. Ah, Daniel, será que é de luz? Será que é de trevas? O que você está pedindo? Qual a sua frequência? Qual o seu pensamento? Qual a sua calma? O quanto você levou seus pensamentos para conversar? Porque eu posso falar com Jesus Cristo pensando nas minhas imperfeições? Claro que sim. Né? Jesus, olha, me perdoa, eu sou um crápula, eu fiz mal, eu peco todo dia, eu sou uma desgraça. Não é por isso que eu estou falando com o capeta, eu posso estar falando com Jesus, mas veja, eu estou falando, me entendendo e pedindo ajuda para ele me ajudar a me trabalhar. Ou seja, eu quero me melhorar. Olha, o meu objetivo é me melhorar, é me transformar, é conseguir enxergar um caminho de luz para sair. Eu estou falando com Jesus. Outra coisa é eu querer fazer o meu caminho e desejar, não, olha, a única forma de resolver é tirar essa pessoa da frente, é arrumar aquilo, não é assim. Aí você entra na matéria, aí você entra no ego e aí você entra em outra frequência, né? Então, outra coisa importante. Ah, mas eu não sei se essa casa, se esse lugar que eu fui é bom, se é ruim. Primeiro, presta atenção, sinta, orar e vigiar, presta atenção onde você está, presta atenção no que a casa diz, quais são as mensagens que chegam, cuidado com o lobo vestido em pele de cordeiro, né? Ou seja, como é que funciona a coisa. Agora, uma coisa é fato, todo lugar que exigir sacrifícios com sangue, sacrifícios em geral, gente, não tem como não estar trabalhando com ego.
Está trabalhando com ego. Se for sacrifício humano, nem se fala. Você está falando diretamente com as piores energias possíveis. Não tá, acho que não preciso nem falar isso aqui, né? Óbvio. É óbvio. Então a pessoa vê lá certo sacrifício e fala, não, tatu não, não tá. Sacrifício com os animais. Gente, vocês realmente acham que sacrificar animais está fora do ego? Quem quer sacrificar animais? Então, o sacrifício de animais, os animais, quando são sacrificados, o medo, o sangue, claro que tem níveis, tá, gente? Não se esqueçam, níveis. Então, por exemplo, mas lá no centro que eu vou, lá não sei aonde e tal, tem níveis. Tem níveis que vão de sacrifícios horrendos, até sacrifícios mais brandos. Aí o pessoal fala assim, mas qual o problema de matar uma galinha? A gente come galinha todo dia. Eu não sei, né? Tem gente que é vegetariana, eu sou vegetariano. Eu acho que eu não devo matar nem para comer. Mas mas tudo bem. Mas tem lugares, mas esse lugar não pode ser voltado ao bem, apesar de matar a galinha. Mata como? Com sofrimento. Mas tem que matar mesmo. Porque quando você mata, ainda que seja ali, para que se mata? Tem que entender por que se mata. Nós temos que entender o que está por trás. Por que se mata? Né? Porque... Primeiro, em níveis diferentes, lá no pior nível, quando você pega um animal humano e você faz sofrer, você faz ter medo, e você faz um ritual sangrento, dolorido, um medo, tudo isso exala energia ectoplasmática que é utilizada por esses espíritos, porque o nosso mundo material ele tem muita energia densa, forte, que pode ser utilizada pelos espíritos para muitas coisas diferentes, inclusive para muitas satisfações pessoais, muitas. E outras, muitas coisas são usadas também para depois eles usarem na matéria e conseguirem fazer efeitos físicos na matéria, se manifestar na matéria, sabe aquelas coisas assombradas? Tem milhões de objetivos, de curas, etc, mil coisas. Mas enfim, tudo isso tira do medo, do sangue, tudo tem energia, tudo vira plasma, tudo viram fluidos que são utilizados e que fazem bem, esses espíritos, né? Mas se sentem bem com aqueles fluidos, eles precisam, é como se fosse comida, é como se fosse energia. Então tudo isso é trabalhado e muitas vezes eles tentam colocar medo na pessoa, que, né, no animal e tudo mais, porque aumenta essa coisa toda. Então isso tudo é comida, por assim dizer. Vamos chamar de comida, para generalizar, é uma energia. Tudo é energia que é utilizada por eles, mas que é trabalhada na matéria. E você permite que trabalhe na matéria quando você leva esse ritual adiante. Que seja a galinha que é morta lá. Mas por que querem? Porque aquele espírito, que é o intermediário com o qual você vai contratar, ele, de uma maneira ou de outra, está precisando daquela energia. Ou acredita que precisa daquela energia material, aquela energia densa. Acontece que o espírito, quanto mais denso ele for, mais ele precisa dessa energia densa. E quanto menos denso, menos ele precisa. Então, assim, o espírito, quanto mais preso ao ego, mais ele vai desejar essas energias mais densas. E quanto mais livre do ego, menos ele vai precisar disso para as coisas que ele vai fazer. Isso é uma regra geral. Então, se eu estou lá matando uma galinha, por exemplo, num ritual, mas é só matar uma galinha... tem que pensar, o meu intermediário com quem eu estou contratando aqueles meus desejos é um intermediário que trabalha numa linha material, numa linha densa. Ele pode ter boas intenções, tá? Não estou falando aqui das intenções, ele pode ter melhor das boas intenções. Mas é um espírito, é uma entidade que ainda trabalha muito próximo à matéria, muito próximo à densidade. Você entende? Muito próximo à densidade. Significando o quê? Significando que é um nível, você vai entendendo o nível com quem você está tratando, não tem problema nenhum tratar. Nós vamos falar já daqueles espíritos, né, que são para o bem, eles visam o bem, mas eles ainda estão muito apegados à matéria. E qual que é o problema e as consequências disso? Vamos já chegar nisso aí, tá? Mas só para a gente ir entendendo. Então, né, sem dúvida alguma, quando eu vou para a magia negra, né, que eu vou fazer rituais, eu vou fazer rituais de sangue, eu vou trabalhar tudo isso, e com certeza você pode ter certeza que os pedidos da parte interessada estão relacionados a matar alguém, que alguém perca seu emprego, que o relacionamento de alguém se desfaça, que alguém fique doente, que alguém vá à ruína, e daí vai. Pode ver qual que é o desejo. São desejos bons. Ou que você, né, fique super bem, mas às custas do que for.
E aí, uma vez que você faz o pacto com esses espíritos dessas energias densas, eles vão sim trabalhar. Esses espíritos eles vão trabalhar no que puderem, influenciando pessoas e situações, e muitas vezes se utilizando até dessas energias densas dos rituais. Né? Às vezes pega essa energia, se utilizam parte dessa energia densa dos rituais para influenciar pessoas, para influenciar acontecimentos, para entregar o seu pedido, entregar aquilo que você quer. Né? E aí você pensa assim, poxa vida, muitas pessoas falam assim, nossa, mas peraí, se for para eu ficar milionário, então qualquer preço vale a pena. Não, olha, minha vida está tão suada, tão difícil, eu sofro tanto na minha vida, eu vou fazer um pacto ali, porque se eu ficar milionário, tudo vai ficar maravilhoso. Né? Tudo vai se resolver e tudo vale a pena. Muitas pessoas pensam dessa maneira. Só que, o que não entendem, que elas consigam ou não ficar milionárias, porque às vezes você faz um pedido para a espiritualidade, no nível que for, e a espiritualidade não consegue te entregar. Não é sempre que ela vai conseguir te entregar, muitas vezes ela não consegue te entregar, por vários motivos diferentes. Agora, ela consiga te entregar ou não, eles vão se sentir seus credores, ou seja, a sua dívida continua existindo. É mais ou menos aqui na matéria como se você contrata um advogado ou você contrata um médico. Né? Você contrata um advogado para ganhar um processo seu, uma ação. Não, eu quero que ganhe. O advogado fala, pode deixar que nós vamos ganhar. Vem aí, me dá o dinheiro. Ó, vou cobrar tanto. Ou o médico fala, preciso curar, preciso fazer uma cirurgia, preciso me curar. Ah, não, vem cá que eu te curo. Aí o que acontece? O advogado perde a ação. Ou o médico, né, não consegue realizar a cirurgia, você continua doente, às vezes está até pior, tem um efeito colateral. O que acontece? Eles vão perdoar a tua dívida porque perdeu a ação ou porque não deu certo a cirurgia? Não, eles vão continuar cobrando. Porque eles vão falar o seguinte, peraí, o meu serviço eu fiz o melhor que eu podia. Eu não consegui, mas eu fiz o melhor que eu podia. Né? Então, é isso que acontece. Então não se iluda, porque a pessoa fala assim, não, se eu ficar milionário, ótimo. Se eu não ficar, então a espiritualidade não cumpriu, eu também não sou obrigado a nada. Não é assim. Então não se iluda achando que só estará obrigado no seu pacto se você conseguir realizar o seu desejo. Muitas vezes ele não se realiza e você está preso naquele pacto. E muitas vezes você consegue realizar, estou milionário e tal, né? Aí mais do que nunca a espiritualidade vai se julgar seu credor. E o que acontece? Esses espíritos, essas entidades que trabalharam vão te obsediar até que você faça o pagamento. Né? Só que esse pagamento, ele é um pagamento complicado, é um pagamento caro, porque é um pagamento, né, que não está feito em dinheiro. Então veja só, e não só você vai fazer o pagamento daquela energia que você tirou daquilo, porque eles querem de volta, eles querem tua energia. O que eles querem? Energia. Energia. Então eles vão ficar com você, vão viver com você, vão tentar trazer energia, tirar tua energia onde puderem tirar, no momento que puderem tirar, sempre que puderem tirar. Vão se aproveitar de você em todas as... Vão ser seus amigos, seus companheiros. Né? É uma obsessão. Você está obsediado. E pior do que isso, você também é responsável pelo toro-karma que você criou no meio do caminho, do seu desejo. Então, né, vamos imaginar o seguinte, tem algumas pessoas que falam assim, quero ficar famoso. Né? Então vamos imaginar aqui um cantor de funk famoso. Que queira ficar famoso cantando funk, só que esse funk ele ficou famoso, fez um pacto ali e começou a ficar famoso. Só que vejam só, o mal se utiliza de todas as oportunidades. Então esse funk, vamos imaginar que neste caso, este funk seja um daqueles que serve também como um instrumento que o mal se utiliza para influenciar aqui nesse planeta físico as pessoas. O mal não é trouxa. Ele fala, eu vou te dar esse sucesso todo. O que você tem que fazer para mim? Você tem que cantar para mim, você tem que tocar, você tem que ir lá, eu vou dar o sucesso vai aparecendo. Mas você toca o quê? Você canta o quê? Você canta o mal. Então você tem uma música que se espalha e vai espalhando para a sociedade, para a psicosfera do planeta, para o inconsciente coletivo, um vírus. Então é aquela história assim, é uma música que espalha, por exemplo, o vício sexual, o orgulho, né, pelas suas letras, pela sua forma, o orgulho, a inveja, a ideia do direito de roubar alguma coisa de alguém que tem mais do que você,
a, né, a vingança, e daí vai. Então são letras, são músicas tal que incentivam o pior do ser humano. Incentivam o pior dos nossos pensamentos egóicos. Incentivam apenas aquela ideia da riqueza pela riqueza, passando por cima de qualquer um, sem merecimento, sem coisa nenhuma, mas pelo poder, pela imposição do medo e assim por diante, pela violência e daí vai. Então isso tudo é o quê? As trevas acham lindo, porque além de você ter pedido para eles, você cumpre e você está sendo um instrumento do mal para disseminar uma coisa muito maior. Sua música está desvirtuando a vida de milhares de famílias, milhares de pessoas, causando um extremo mal na sociedade. Esse mal é desejado pelas trevas e permitido e trabalhado na matéria através de você mesmo. Gera o que para você? Além de tudo, um karma enorme que precisa ser pago. Então você imagina quanto tempo depois dessa fama toda você vai precisar de tempo e esforço necessário para compensar todo o mal que foi espalhado. Né? Então a gente começa a entender de novo aquele termo vender a alma ao diabo. Né? Ou seja, você entra na lama de um jeito que a hora que você percebe onde você entrou, nossa, você não vai sair tão rápido e tão facilmente. Então, esses espíritos infelizes, que a gente faz os pactos com aqueles que querem fazer o mal, são muitas vezes muitíssimo bem organizados, em bandos, em hordas, em grupos, e vão trabalhar incessantemente por você todos os dias de sua vida, enquanto você puder ser um bom instrumento para eles, enquanto você tiver energia para dar para eles. E quando você não tiver mais, eles vão te jogar de canto e vão ficar te cobrando ainda. A hora que você voltar a ter energia, vem aqui pegar. É assim, é um mundo de energia. A energia é a moeda espiritual. Então, esse é o preço do pagamento. Né? Ele se estende por várias frentes diferentes. Pelo sacrifício do animal, que às vezes foi feito no ritual que começou ali, pela exigência de sua fidelidade ao mundo espiritual, a sua afinidade com a frequência baixa. Então você já está, você cria mais obsessão em cima de você e você fica difícil de elevar sua frequência depois de certo momento, porque eles não deixam você elevar sua frequência. Você espera eles esperam que você os ajude sempre, né, com a doação de suas energias vitais, dividindo com você todas suas energias egóicas, incentivando elas, como bebidas, sexo, cigarros, drogas, tudo que possa fazer eles sentirem um prazer carnal, o prazer de estar encarnado e eles não estão, então eles dependem de você. Vão pedir para você algum favor, te influenciando, olha, eu estou precisando que aquela pessoa lá, então ele te influencia, trazendo para você frequências de ódio na tua cabeça, de vingança, energias ruins que eles vão te influenciando para que você haja na matéria de acordo com o que eles querem. Porque eles precisam de um encarnado para ter uma participação maior na matéria com os desejos deles. E agora você faz parte da família, da máfia, você faz parte. E eles não esperam que você vá desprezá-los. E se você falar, não, mas agora eu quero desprezá-los, para mim acabou, encerrei o pacto, eles vão entender que você é um ingrato, que você é um traidor. E isso a hora que você conseguir, né? Porque você está tão influenciado pelas energias que vai demorar um tempo para você perceber que você precisa sair daquilo, que você está preso naquilo, vai levar um tempo. Então, tudo isso são influências que a gente tem que pensar na hora de fazer os pactos com essa espiritualidade mais baixa, né? Mais ignorante. Segundo, vamos falar um pouquinho de outros tipos de pactos espirituais, aqueles que a gente faz com espíritos, com a espiritualidade já num nível maior, que são espíritos que têm boa intenção. Ele quer ajudar, eles são pessoas com intenção, né? Só que apesar da boa intenção, muitas vezes acabam te levando para o mal, acabam te levando para uma coisa que não é boa. Como que isso acontece? É só olhar que é matéria. É o que mais tem à nossa volta, gente com boas intenções, não é verdade? Todo mundo com boas intenções. Mas quantos realmente são bons? Quantos realmente praticam o bem? Quantos realmente têm dentro de si o amor, a caridade, a fraternidade e querem te passar isso na hora de te ajudar? Ou quantos são os cheios de boas intenções ao redor, só que quando vem te trazer conselhos, os conselhos deles são recheados apenas
do ego, dos desejos dele, das crenças dele, do que ele aprendeu. Não, vai lá, não pode deixar barato. Isso você não deixa barato. Aquilo você deixa. Isso aqui é inaceitável. Aquilo é cheio de preconceitos, cheio de ideias erradas. E às vezes isso vem de uma mãe, de um pai, de um amigo, de um parente, de um colega, que estão ao nosso redor cheio de boas intenções. Mas o fato de ter boas intenções não significa que eles vão te levar para o bom caminho. Não significa que eles não vão te levar para um lugar pior ainda. Então, assim como acontece na matéria, acontece com a espiritualidade. Se eu estou falando com a espiritualidade com um nível de espírito superior que quer fazer o bem, mas que ainda não se elevou suficientemente na luz, ele vai fazer o melhor dele. Mas o melhor dele nem sempre é o melhor para você. Então, esse é um nível que nós vamos conversar um pouquinho agora, né? Eles são espíritos que conheceram já um pouco da lei universal do amor. Eles já têm a ideia de praticar o bem, eles querem fazer isso. Só que fazem ainda de forma imperfeita, equivocada. Então, muitas vezes, querendo ajudar, eles acabam atrapalhando, muitas vezes. Lembre-se que há espíritos, muitos espíritos querendo praticar o bem, mas em vários níveis do degrau diferente. Muitos deles têm excelentes intenções, mas acabam te comprometendo. Outras já estão mais alto, têm excelentes intenções e não te comprometem. Ao contrário, se você seguir eles, você melhora. De novo, o que nós temos que prestar atenção aqui? Nós temos casas, centros espíritas, aos montes, locais, religiões, muitas, que trabalham. Vamos agora, não estamos mais falando do mal, né? Estamos falando do bem, né? Dentro da esfera do bem. Casas, religiões, vários lugares que trabalham com esse bem, de um nível aqui começa o bem até o extremo bem de luz. Mas há casas que acabam trabalhando numa faixa de bem aqui, ó, bem ainda baixa, outras bem alta, outros no meio, e às vezes com a mesma denominação religiosa. Então, por exemplo, vamos dizer, sei lá, um candomblé, um umbanda, às vezes trabalham com seres de altíssima luz, numa casa, às vezes numa outra casa, por motivos da casa, etc., acabam trabalhando com certos espíritos do bem, que querem praticar o bem, mas que estão numa frequência mais egóica. Às vezes mistura e depende de certas situações. Tudo isso acontece, é como uma grande sociedade. Você vai num restaurante, né, 2 restaurantes, cantinas italianas, uma é de um jeito, a outra é de outro jeito, e tem vantagem, tem desvantagens. E por que a luz permite que espíritos do bem, às vezes, que são meio atrapalhados, por assim dizer, você querem praticar o bem, mas não sabem muito, às vezes até acabam fazendo o que é ruim, mas estejam lá participando? Primeiro porque a luz não impede nada, nem o mal, nem o bem. Está todo mundo trabalhando, todo mundo aprendendo, e todo mundo precisa, no seu livre-arbítrio, testar e aprender. Então está todo mundo num grande aprendizado. E segundo, porque é muito importante, às vezes, esses níveis todos, porque nós temos também do lado dos humanos, dos encarnados, todos esses níveis. E às vezes uma pessoa tem uma conversa, tem uma forma de entender espiritual num nível, e ela precisa no espírito naquele mesmo nível dela para que ela possa conversar e interagir, para que faça sentido. Porque não adianta, por exemplo, tem pessoas que vão, né, vou num centro de mesa branca e não se sente bem porque ela não quer, ela quer outro tipo de ritual, ela quer outro tipo de coisa, porque tem a ver com o que ela sente melhor, se sente melhor. Então você precisa ter espíritos e você ter forças atendendo a todos os desejos, todos os níveis, uma grande complexidade. Nada é simples no mundo espiritual. E como eu falei, são níveis diferentes. Em todas as casas, todas as religiões têm níveis dos mais variados. Então você tem que prestar atenção no que você sente. Né? Então esses espíritos do bem, né, mas que são do bem, mas ainda não se desenvolveram totalmente, ainda também não se iluminaram, estão praticando o bem, mas não se iluminaram, que nem nós. Né? A gente chega aqui, nós vamos praticar o bem, vamos abrir ali uma casinha de ajuda aos mendigos e tudo mais, vamos, a gente abre. E a gente quer então falar sobre espiritualidade com eles, e queremos orientá-los na vida deles. Nas nossas orientações, como a gente ainda tem o nosso ego ainda grande, a gente ainda não se iluminou, a gente ainda tem uma série de perfeições, por mais que a gente queira ajudar aquele, né, vamos dizer, aquele mendigo, aquela pessoa, a gente vai falar besteira,
A gente às vezes vai falar para o mendigo coisa que não devia ter falado, que vai atrapalhar ele, que vai mexer nele, vai deixar ele mais deprimido, ou mais triste, ou que ele vai começar a seguir aquilo que você falou e vai se dar mal lá na frente, vai ter um problema maior ainda. Por quê? Aí você fala, poxa, mas eu só quis ajudar. É verdade. Só que isso é válido. Isso é válido. Só que a gente tem que entender que nem sempre a gente vai acertar. Por quê? Porque nós também estamos ainda iluminando. E esses espíritos também seriam nós, só que do lado de lá. Seriam nós querendo ajudar do lado de lá. Tá? Então é isso que acontece. Então sempre prestar atenção. Se esse espírito vai trabalhar com ego, né? Então o favor que, se ele está trabalhando com ego, o favor que ele me dá, ele vai esperar uma retribuição. Porque muitas vezes, quantos trabalhadores do bem aqui entre nós falaram, eu trabalho lá, eu te ajudo, mas você tem que me dar ali, vai pelo menos um vale-refeição, você tem que me dar isso, aquilo, porque eu estou lá ajudando, perdo meu tempo, então eu vou ajudar a ONG, mas eu quero um salário, eu quero isso, quero aquilo. Ah, mas eu estou ajudando, ótimo, então continue ajudando, mas eu quero coisas de volta, porque se não tiver de volta, eu estou acostumado a ter o retorno. E muitos desses espíritos também. Então, se eles me fazem um favor, eles esperam um retorno. Então, de novo, eu estou contratando e eles esperam que eu vá retornar. Né? E outra coisa, muitas vezes, esses espíritos que querem ajudar, mas ainda tem um nível não tão evoluído, eles também vão fazer coisas que falam assim, não, você quer isso? Por exemplo, eu quero trazer meu amor, né? Aquela coisa, amarração de amor, beleza, quero trazer aquela outra pessoa que está lá, às vezes ela está numa outra situação, numa outra vibe, numa outra necessidade espiritual, né? E você está energeticamente querendo trazer ela. Aí você pega os espíritos para energeticamente tentar trazer ela para você também. Eles, na maior das boas intenções. Mas, gente, na maior das boas intenções, está certo ir lá naquela pessoa e ficar influenciando ela para ela mudar o livre-arbítrio dela, para tentar atrair ela para você? Alguém acha que isso é luz? Percebe? Não é. Isso é ego. É ego sendo trabalhado, então eu vou passar por cima da liberdade do livre-arbítrio daquela pessoa que eu amo, só para trazer ela para mim pelo meu egoísmo de querer ter ela do meu lado, custe o que custar. E muitas vezes, né, esses espíritos vão atuar sobre a outra pessoa com convencimento, às vezes com violência, violência energética, violência emocional, para satisfazer o meu desejo egóico. Então eu vou lá, eles me ajudam, e aí eu estou devendo. Eles se colocam como servidores, mas os pedidos continuam sendo do ego. A afinidade que eu tenho com esses espíritos continua sendo a afinidade do ego. E não são com espíritos de luz, né, de luz maior. São espíritos bons. Depende do que a gente chama de bom. Né? A gente é bom. É complexo dizer o que é bom e o que é ruim. Então, você que pede, você é responsável por você. Não deseja o mal. Só quero o bem. E não tente perceber que às vezes você querendo o bem, você pratica o mal para outra pessoa. Você coloca, submete outra pessoa. Você quer um amor de alguém a qualquer custo. Né? Você coloca pessoas, entidades espirituais no caminho dessa outra pessoa, influenciando-a só para ficar com você, ignorando o livre-arbítrio dela, ignorando o que seria bom para ela, porque provavelmente não é ficar com você, provavelmente não é isso. Né? Porque você acha que a única coisa boa para ela seria ficar com você. Você fecha para essa outra pessoa outros caminhos, outras oportunidades de relacionamentos que ela poderia ter. Você vai colocando espíritos no meio do caminho dela e do seu para atrapalhar, fecham possibilidades, vai escurecendo a vida dela e você acha que está fazendo bem. E você acha que. E os espíritos também acham que estão fazendo bem. Eles não querem fazer o mal, mas eles querem cobrar o quê? Querem cobrar a tua energia. Querem cobrar a mesma coisa, querem cobrar o que você bebe, né, os seus vícios, a energia que você gasta quando você fuma, quando você bebe, quando você faz qualquer coisa do tipo. Então eles estão lá do teu lado, é um tipo de obsessão também. Né? Você quer um emprego, eu quero emprego a qualquer custo, eu quero emprego, eu mereço emprego. Só que aí você concorda que você vai conseguir esse emprego, mas é com o teu atual chefe ter que cair. Alguém tem que cair para alguém subir, então o teu chefe vai cair. Né? Eu quero que ele saia, eu quero que tal, eu quero que alguém fique doente, eu quero... E a gente faz isso inconscientemente muitas vezes. A gente quer sucesso e fama e não se incomoda que as pessoas recebam, né, essa energia negativa, como eu falei muitas vezes, que essa nossa fama vai espalhar. Eu quero que o meu vizinho se mude, não aguento mais esse vizinho. Né? Não aguento mais esse vizinho, quero que ele se mude. Né? Deus faz ele se mudar daqui.
Você acha que você está falando com Jesus? Né? Nessa hora é aquilo que eu falei, você está se enganando. Você não está falando, quero que ele mude daqui, não aguento, mas ele tira ele daqui, pelo amor de Deus, eu não mereço. Dá para ele qualquer coisa, mas tira ele daqui. Você não está falando com Jesus. Você não está fazendo um pacto com Jesus. Então, algumas coisas vão ter que ser sacrificadas na vida dessa pessoa, acontecimentos vão ter que ocorrer para que ele tenha necessidade de mudar. E às vezes ele vai até mudar. Mas a que custo? E você não estava nem aí para esse custo. Então a gente quer que os obstáculos saiam da nossa frente, muitas vezes sem refletir que esses obstáculos podem ser pessoas que eu estou querendo remover de alguma forma do meu caminho. Né? Às vezes são obsessões. Às vezes a pessoa tem uma obsessão. A pessoa tem uma obsessão, ou você tem uma obsessão e você quer remover aquela obsessão. Só que aquela obsessão está com você por alguma ligação energética. Tem um motivo para estar lá. Mas aí você faz um pacto com esses espíritos de meia luz, vamos dizer assim, que não está percebendo os motivos, as razões, o que você tem que desenvolver para desfazer esse obsessor, a importância desse obsessor para você e para ele, para vocês se autodesenvolverem. Toda uma questão que ele não está observando. Então ele chega lá e começa a expulsar esse teu obsessor. Muitas vezes ele consegue expulsar magneticamente, tira, expulsa, põe medo. Aí você fala, eu me livrei. Só que você se livrou de um, ganhou outros. E você não se livrou, porque aquela afinidade, aquela coisa vai ter que ser tratada em algum momento. Então aquilo vai voltar. Você jogou embaixo do tapete aquela questão toda. E esses espíritos, por assim dizer, de boas intenções, mas ainda sem uma luz evoluída, não percebem muitas vezes o que o trabalho deles, de boas intenções, está causando. Porque um espírito de luz, ele vai fazer uma desobsessão através do convencimento, conversando, trazendo, e não na marra, não através do medo. Então são níveis diferentes e formas diferentes de atuar. A gente fala, eu não quero mal para ninguém, mas eu quero o meu bem absoluto. Não tem como. Quando você quer o teu bem absoluto sobre tudo e todos, você automaticamente está de alguma forma fazendo mal para o outro, porque não cabe no mesmo universo. Não cabe, a gente não consegue ter todo o bem sem tirar do outro, não consegue. Tem um limite para isso. Então as boas intenções, muitas vezes, também levam a alguma coisa diferente. Esses espíritos vêm cobrar o seu preço, que eu falei, a pinga, o cigarro, a sua fidelidade, as suas energias físicas, ectoplasmáticas. E de novo, muitas vezes, nesse processo todo, assim como quando você vai com mal, no exemplo que a gente falou, às vezes você cria karmas. Você querendo os seus desejos e esses espíritos com a maior das boas intenções te ajudando a limpar o caminho, vai criando karma porque está prejudicando também pessoas no meio do caminho. Então esse karma vai sendo trazido para você e você vai aumentando uma conta ao invés de reduzir. Por isso, as pessoas falam assim, Daniel, mas se um espírito pede pinga, eu não posso falar com ele? É aquilo que eu falei, gente? Existem muitas religiões, muitos rituais, existem médicos de várias especialidades diferentes, existem hospitais de luxo, hospitais com médicos de ponta, existem hospitais que são hospitais para o povo, hospitais do SUS, que às vezes não tem uma estrutura, infelizmente, tão grande, mas então é melhor estar com aquele médico do que estar sem nenhum, ou então às vezes... Ou seja, a frequência energética, aquele doente só vai conseguir se curar com aquele médico da comunidade dele, não adianta levar ele para um médico maior, tudo isso está acontecendo. Então não vamos julgar, não dá para julgar. O que dá é para cada um prestar atenção para que na hora de querer fazer uma comunicação espiritual, um intermediador, faça realmente dentro do bem. Faça-se tudo dentro do bem. Tomando cuidado para não se enganar e estar fazendo mal. Porque nós não estamos falando aqui... o importante não é o tipo de ritual, de dogma, de religião, não é isso. Como eu falei, dentro de cada um desses tem níveis de todos os tipos. Nós temos que ver caso a caso. Cada situação específica, cada caso. Estamos falando daquilo que vai no coração de cada um de nós. No momento do pedido, da oração, da interação, do ritual. Por isso que a gente diz, orai e vigiai. Porque muitas vezes a gente, sem querer, entra num lamaçal que é difícil de sair. E como é que eu saio do lamaçal?
Como é que é? Uma vez que eu entrei, ou que eu dei vazão, eu não bobeei, né? Orei, não vigiei, estou lá dentro, como é que eu saio do lamaçal? Que às vezes é difícil, como é que eu saio? A saída é sempre através da autotransformação, do nosso despertar de consciência, do trazer luz e amor para dentro de nós. Ou seja, é de estarmos também fazendo mais e mais acordos com a luz, aprendendo a perdoar, a compreender, a reparar, a pagar com aceitação os karmas que a vida nos traz, que a gente sofre muitas vezes karmas, ficar reclamando, não, aceite, a gente não é vítima, aceite, pague, resolva, e com amor, bola para frente, agora é para plantar coisas boas. Então, para a gente finalizar, né, o tempo voa aqui, né, para a gente finalizar, rapidinho sobre os acordos com a luz. Então, enquanto com as trevas, né, os espíritos, eles entregam aquilo que você solicitou, eles vão atrás daquilo que você está pedindo, e eles tornam a sua vida mais fácil naquele sentido, para depois você pagar, né? Eles estão trabalhando o ego, e trabalhando o seu ego. Então, você está desejando deles uma mudança da sua vida de forma fácil. Perceba isso, é outro sinal. Eu quero uma mudança, não de forma fácil. Estou pedindo, o que eu quero? Eu quero ter que acender uma vela, matar uma galinha. Eu não quero mais do que isso. E aí eu quero que minha vida vire uma maravilha. Você vê, eu não estou me transformando. Eu não estou buscando nada em mim. Eu quero tudo de forma fácil, dada, de bandeja. De fora para dentro, sem merecimento. Eu estou trabalhando o ego, estou trabalhando energias menores. Agora, quando eu faço um acordo com a luz, é o contrário. Eu me entrego primeiro, tornando minha vida mais difícil. E aí depois eu sou recompensado. Ou seja, eu trabalho a luz. Então o que acontece? Eu tenho que trabalhar em mim, eu tenho que me transformar, eu tenho que entender os meus erros, entender meus monstros internos, me olhar no espelho, desejar minha mudança, trabalhar minha mudança. Então veja, eu mudo de dentro para fora e eu tenho um merecimento nessa mudança. Não vai haver espírito de luz fazendo pactos com você para resultados que visam simplesmente o enaltecimento do ego. Seja na forma de vaidade, de riqueza, de amores, de prazeres, eles não estão aí para isso. Eles não vão fazer acordos com você para o ego. Mas eles vão estar, sim, aptos a ajudar todas aquelas almas, todas aquelas pessoas que chegaram em um nível consciencial evolutivo e de entendimento a desejarem a autotransformação, a mudança da própria vida, da situação, através da autotransformação. Através do seu despertar de consciência, para que, né, aquela história, eu estou despertando, eu quero, mas eu não consigo, mas eu quero praticar o bem, a caridade, o amor, e através dessas virtudes eu quero ter sucesso na vida, eu quero ter autorrealização, eu quero ter completude interna. Aí sim, esses espíritos vão te ajudar em tudo o que for possível, para que você se autoconheça, para que você se transforme, vão te ajudar gratuitamente, porque eles estão fazendo por amor, e não esperando um retorno. Eu quero o retorno da energia egóica do ectoplasma. Não, eu estou fazendo por amor, simplesmente. Então eu vou te ajudar gratuitamente em tudo que for relacionado aos seus desejos de essência e não de ego, ou seja, de conseguir. Deus me ajuda, Jesus me ajuda a me livrar das minhas mágoas, que eu não aguento mais essas mágoas, dos meus traumas, de eu conseguir perdoar o outro, de eu me perdoar, de eu conseguir sabedoria para entender o outro, porque o que o outro faz está me incomodando, eu não consigo, isso tá me dá sabedoria para eu entender, para eu compreender, para eu perdoar, enfim, para eu aceitar, para eu ter humildade para perceber que às vezes um relacionamento que eu desejo com outra pessoa não é o momento, que ao contrário, o amor é libertar ela, deixar ela seguir a vida dela e não ficar querendo amarrar, né? Ter a sabedoria para compreender a minha espiritualidade, para exercitar formas diferentes de eu exercitar meu amor, de eu conseguir colocar a fraternidade para fora de mim, de eu conseguir trazer luz para mim. E todos esses desejos, quando são para o desenvolvimento da nossa essência, basta pensar que esses espíritos de luz já estarão ao nosso redor para nos ajudar imediatamente e estarão conosco pelo tempo que for necessário e nos estimularão para que nós, com nosso esforço e vontade próprias e não com abracadabras de espíritos, consigamos mudar a nossa vida e a nós mesmos. Então os acordos com a luz podem ser feitos de várias formas, com orações, levando os pensamentos,
conversas com a espiritualidade, abre a boca e sai falando com a espiritualidade, com bons pensamentos, acordos pré-encarnatórios que a gente já conversou, né, muito com a luz, a gente ajusta muitos aspectos da encarnação que a gente está vindo, situações que a gente precisa passar para o nosso crescimento. Às vezes a gente quer uma revisão de um acordo, né, pré-encarnatório, e se a luz percebe que é vantajoso para você, não para o seu desejo de ego, mas sim para a sua essência, ela pode conceder. Por exemplo, né, eu nasci, eu ia morrer aos 35 anos, mas com 35 anos eu consegui fazer tudo o que eu tinha que fazer, eu me transformei, eu melhorei, eu consegui encontrar amor e luz dentro de mim, e eu estou percebendo que se eu continuar encarnado aqui por mais 35, eu vou poder usar essa luz que eu aprendi nos primeiros 35 para já começar a colocar em prática. Aí o que acontece? Eu posso mudar o meu acordo pré-encarnatório para ficar mais 35 anos aqui, né, e morrer lá, em vez de morrer aos 35, morrer aos 70, ou me livrar de certa doença, ou ganhar e perder dinheiro, porque a partir de agora, né, o motivo da minha vida mudou, mas o motivo de luz, de aprendizado, um novo relacionamento e assim por diante, tudo com o objetivo de testando a gente nos crescimentos, nas evoluções, nas autotransformações de amor que a gente vai criando dentro de nós. Então a gente vai mudando esses acordos. Então não há dívidas quando a gente trabalha com esses obreiros da luz. Qualquer dívida é com a gente mesmo, no sentido de conseguirmos nós atingir as nossas metas, nosso desenvolvimento espiritual. E como eu posso quebrar então os pactos feitos com espíritos inferiores, que eu fiz numa época, noutra época? Através de novos acordos feitos com espíritos superiores. Peça ajuda para quebrar esses pactos. Né? Porque através dessa ajuda que você vai pedir para o espírito de luz, você vai se autotransformar. Você se autotransformando, você aumenta a sua frequência de amor. Você aumentando a sua frequência de amor, você começa a sentir mais perdão, compaixão, entendimento. E aqueles espíritos mais trevosos que estão ao seu redor, sentindo essa sua nova frequência, acontece duas coisas. Uma, ou eles te liberam, porque a tua frequência não tem mais a ver com a deles e você começa a ser incômodo. Né? Você tem muita luz para eles, você começa a ser incômodo. Então eles começam a se afastar naturalmente, falar, quer saber? Tá, isso aí tá, deixa quieto, tá pago. Né? Eles começam a se afastar, porque você começa a incomodar. Você não começa mais a trazer alimento para eles, energia, que eles usavam você, né, com seus vícios e tudo mais, para tirar a tua energia. Agora você não tem mais os vícios. Então você não serve mais para nada para eles. Então eles vão se afastando. A lei da afinidade, sua afinidade já não é mais a mesma, eles vão se afastando. Né? E segundo, muitas vezes a sua frequência se elevando, você faz com que aquele espírito, ao invés de se afastar, comece a ver pelo seu exemplo. Poxa, esse exemplo de luz é interessante. Olha, o cara perdoou, aconteceu isso, aquilo. Porque muitos espíritos já querem fazer o bem e não sabem como. E às vezes olhando a sua evolução, o seu despertar, eles falam, olha que interessante, dá para evoluir assim, dá para eu trazer luz para a minha vida assim, dá para eu ajudar as outras pessoas dessa forma. Eles aprendem com você e acabam evoluindo, também despertando a consciência através do seu exemplo, através daquilo que você fez, e você então é o professor deles, porque estamos todos interligados, um aprendendo com o outro o tempo todo. Então, só para a gente terminar, né, nosso tempo voou já, esses pactos podem ter origem em outras vidas? Pode ter origem em qualquer momento, mas a maneira de fazer é essa que nós conversamos, então toma cuidado, e a maneira de desfazer é no nosso trabalho. É nosso trabalho, desenvolvimento, aí nós vamos evoluir, vamos mudar nossa frequência, vamos dar outros exemplos, vamos pagar os nossos karmas, vamos reduzir karmas que muitas vezes acabam não sendo mais necessários pela nossa transformação, muita coisa, e assim a gente vai se desprendendo. Gente, essa mensagem que eu queria trazer para vocês, o assunto ainda dá para ir longe, né? Só uma pergunta que perguntaram várias vezes, se aqueles decretos de quebra de contratos feitos pela internet, né? Se eles funcionam ou não funcionam. Então, esses decretos, essas coisas funcionam? Depende. Ele por si próprio, simplesmente não. Mas quando você faz os decretos e você deseja se desprender do mal, você está sentindo as palavras, você está com emoção, você está com sinceridade na vontade de desfazer acordos e pactos que você fez inferiores, que você não quer mais, você tem desejo real de limpar a sua vida. O que é isso? Isso equivale ao acordo com a luz. Você está vibrando para a luz. Luz, eu quero desfazer aquele mal, eu quero
me livrar das energias ruins que estão em mim, eu quero ter mais amor, mais fraternidade, mais completude interna, mais felicidade de essência. Você está fazendo acordo com a luz, percebe? Então aí sim, aí faz todo sentido. Então depende de como você faz. É uma coisa que vem de dentro para fora, ou você faz aquele decreto querendo que de fora para dentro tudo se resolva, mas sem que você tenha que sair do sofá, sem que você tenha que se autotransformar, porque aí não vai funcionar. Então, como tudo, depende de dentro para fora, depende da nossa intenção, depende do que nós estamos efetivamente querendo co-criar no planeta e na nossa vida, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão a todos vocês. Essa é a mensagem de hoje. De novo, quem quiser participar do nosso grupo de estudos do WhatsApp, do qual nós trabalhamos esses temas semanais todos, será muito bem-vindo. Basta entrar em www.despertandopessoas.com/seguidores. Te vejo na semana que vem. Um forte abraço. Não se esqueça do like, de subscrever-se no canal que ajuda a espalhar nossas mensagens. Forte abraço, muita luz e até já.